Página 11. Questão 2. FUVEST. Texto 1. A ciência mais interativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na poli. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais e, então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Aristóteles adaptado. Texto 2. O termo idiota aparece em comentários indignados cada vez mais frequentes no Brasil. Como política é coisa de idiota. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a palavra idiotes, em grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não política. Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota como aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é: não me meto em política. Cortella. Texto 3. Filhos da época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas, querendo ou não querendo. Teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que excelência tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Texto 4. As instituições políticas vigentes, por exemplo, partidos políticos, parlamentos, governos, vivem hoje um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de agenda de questões e opções relevantes, e também do seu papel de propositoras de doutrinas, o que não significa que se amplia a liberdade de opção individual. Significa apenas que essas funções estão sendo decididamente transferidas das instituições políticas, isto é, eleitas e, em princípio, controladas para forças essencialmente não políticas, primordialmente as do mercado financeiro e de consumo. A agenda de opções mais importantes dificilmente pode ser constituída politicamente nas atuais condições. Assim desviada, a política perde interesse. Texto 5. Mundo monstro Adão. O que você acha da atual conjuntura política do país? Sou apolítico. Sou ignorante. A volta do homem legenda. Os textos aqui reproduzidos falam de política, seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar suas limitações e impactos no mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias neles apresentadas, argumentando de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema. Participação política indispensável ou superada? As instruções são: a redação deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa. Vocês devem escrever no mínimo 20, no máximo 30 linhas com letra bem legível e, ao final, dê um título à sua redação. TM, capítulo 3, exercício número 8. Uma rede de fast food criou uma campanha publicitária cujo propósito principal era divulgar a ideia de que seus locais de venda são pontos de encontro de amigos, das mais diversas tribos, interesses e personalidades. A campanha usava o slogan:
curtindo entre amigos, e propunha a seguinte questão ao seu consumidor: com qual deles você veio? Abaixo havia um conjunto de ilustrações com diversos perfis, desenhos de rostos de personalidades típicas. Inspirando-se nas ilustrações, escolha um dos tipos representados e redige uma pequena narrativa, um relato de um encontro marcante com esse amigo imaginário. O texto será narrado em primeira pessoa, ou seja, você será o narrador. Mas no interior de sua história você deverá dialogar com o seu acompanhante. Nesse trecho, fique especialmente atento para tentar criar falas que sejam ao mesmo tempo fiéis à personalidade do seu amigo imaginário e que produzam uma impressão de um bate-papo real. Terceiro, exercício número 9. Leia a coluna a seguir, assinada pelo jornalista Clovis Ross. Revolucionários ou burgueses? Dois acadêmicos estrangeiros, de posições contrapostas, chegam a conclusões opostas, mas, curiosamente, ambas verossímeis, a propósito dos protestos no Brasil e no mundo. O que não significa que sejam verdadeiras, já que paira um imenso ponto de interrogação sobre as manifestações. Refiro-me a artigos do esloveno Slavoj Žižek, popstar da filosofia, e do cientista político Francis Fukuyama, famoso por ter decretado o fim da história, com um triunfo definitivo do capitalismo e da democracia liberal. Para Zizek, os protestos são anticapitalistas. São todos reações a facetas diferentes da globalização capitalista. A tendência geral do capitalismo global de hoje é no sentido de uma expansão ainda maior do império no mercado, combinada com o progressivo fechamento do espaço público, a redução dos serviços, saúde, educação, cultura, e uma gestão sempre mais autoritária do poder político, escreve. Não é difícil, de fato, ler os protestos no Brasil com essa lente. Pediram melhores serviços públicos, entre eles os de saúde, de educação, e uma reforma política que desse aos mortais comuns um papel de maior protagonismo ante um poder político fechado em si mesmo. Resta saber se são protestos contra o capitalismo como sistema, como crê o esloveno, ou contra abusos que não podem ser remediados sem jogar o sistema em si no lixo. De todo modo, é igualmente aceitável a conclusão de Zizek de que as manifestações são uma tomada de consciência de que a forma atual da democracia representativa não é suficiente para combater os excessos do capitalismo e, portanto, a democracia deve ser reinventada. Não deixaria de ser uma revolução. Fukuyama não vê revolução, mas fermentos. O elemento em comum nas recentes desordens na Turquia e no Brasil, como também na Primavera Árabe de 2011 e nos contínuos protestos na China, é a ascensão de uma nova classe média global. Onde quer que se tenha afirmado, essa classe média provocou fermentos políticos, mas quase nunca tem sido capaz de determinar por si só mudanças duradouras. O cientista político duvida que seja diferente agora. Ao contrário de Zizek, Fukuyama não vê anticapitalismo, mas o seu oposto no perfil dos manifestantes. Grande número de estudos conduzidos em vários países, entre os quais algumas pesquisas do Centro de Pew e dados da Pesquisa Mundial sobre Valores da Universidade de Michigan, demonstram que pessoas com nível de instrução mais alto atribuem maior valor à democracia, à liberdade individual e à tolerância com estilos de vida diferentes. Ao posto de outra forma, os manifestantes seriam burgueses que reclamam não só segurança para a própria família, mas também liberdade de escolha e mais oportunidades. No fundo, é aquela velha história.
de que tudo depende da cor das lentes com as quais se olha algum fenômeno. Em seu texto, o jornalista resume as interpretações opostas de dois intelectuais de relevância internacional sobre os protestos de rua, que tinham ocorrido não só no Brasil, mas também em diversos países do mundo. Em 2011, grandes protestos populares e majoritariamente pacíficos eclodiram no Egito e, em seguida, em outros países árabes, culminando, em alguns casos, com a queda de governantes por décadas no poder, entre outros, com conflitos armados no mesmo ano. Surgiram em diversas cidades dos Estados Unidos e da Europa movimentos contrários à hegemonia do capitalismo financeiro e corporativo na administração pública, sobretudo depois da crise financeira de 2001. Releia o texto e, a seguir, redija um fragmento dissertativo com cerca de 15 linhas a respeito dos protestos no Brasil, de 2013 ou de 2015, em resposta à provocativa interrogação que intitula a coluna de Rossi. Segundo o seu ponto de vista, os manifestantes são revolucionários ou são burgueses? Considere os argumentos apresentados pelos dois intelectuais, para dar maior cricidade à sua argumentação. Mãos à obra. Muito obrigada por acompanhar a comissão dos exercícios. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso. Até!